Olá, meus amores. Olha nós aqui de novo para mais um episódio do nosso Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, onde tratamos de assuntos relevantes com profissionais muito mais relevantes. E hoje não poderia ser diferente. Temos a honra de apresentar, né, Jéssica, o nosso convidado para lá de especial. Diz aí quem é. Um requisitadíssimo, Dr. Jason Silva Júnior. Dr. Jason, ele é ginecologista e obstetra, formado pela Universidade Presidente Antônio Carlos, em Minas Gerais. É especialista em ginecologia e obstetrícia. É pós-graduado em reprodução humana. Pós-graduado também em endoscopia ginecológica. É sócio da FEME, que é uma clínica especializada em saúde da mulher. Também é preceptor em uma faculdade particular. E é médico cooperado e atuante lá na Unimed. Dr. Jason, fale um pouquinho sobre você. Boa noite, Jéssica, boa noite. Na verdade, eu sou aqui de Rondônia. É de Rondônia, né? Mesmo? Isso, eu fui fazer faculdade fora. E meu pai é ginecologista e obstetra, entendeu? Então, querendo ou não, meio que indiretamente, ele sempre induziu a ginecologia e obstetrícia. Induziu de forma indireta, assim. O filho acaba se espelhando no pai, sim, né? Sim. E aí, acabou, quando eu cheguei na parte do internato, nas especialidades, eu acabei tendo um carinho maior pela ginecologia e obstetrícia. Se identificou, né, mesmo com a Teve alguma dúvida em algum momento, não? Tive. No começo da faculdade eu queria cirurgia geral. Eu gosto muito de cirurgia. Mas depois, isso da metade pro fim, já foi claro, assim, que eu queria ginecologia e obstetrícia. Aí você saiu, se formou e voltou? Voltei em 2012. Já formado, já atuando como médico. Já atuando como médico, fiz a especialização aqui e tô atuando desde então aqui. Tá. E a família, casado, filhos? Casada, a mulher tá grávida, daqui 15 dias nasce. Olha, já. Que delícia. O primeiro filho, o Jasoneta aí, Eita. né? O pai é uma nem gostou. sequência de Jason, né? O pai nem gostou. O Jason pai, o Jason filho. Espero que você seja ginecologista e obstetra também, né? Não, isso é bom, isso é tem bom. Que fazer o que quer. Quanto mais, melhor, né? E que legal, né? Depois de você ter trazido tantos babies ao mundo, agora vai vir o seu. Meus parabéns, que venha com muita saúde, né? Muito que obrigado. seja tudo muito maravilhoso na sua vida. E aí, você que vai fazer o parto? Você, seu pai? Meu pai, minha cunhada, que também é obstetra, Sério? Gente, vai ter que aguentar fazer na hora. Meu Deus, mas bom. vai estar bem assistida, né? Com certeza. Sim, com certeza. E hoje, né, não poderia ser diferente, né, do nosso parto, assunto, né? Nosso assunto hoje aqui, que a gente sabe que você é tão especialista nisso. Então, a gente escolheu o assunto para você estar falando para a gente sobre parto, né? Vamos conversar um pouquinho sobre parto. Fala aí, assim, dá uma geralzona sobre parto. Tá, então, parto. Quando a gente define a questão de... parto, o que é o parto? A definição de parto é a saída do feto do útero materno. Tá? Sim. E aí ele pode ser por via baixa, que é o parto normal ou natural, e por via alta, que é a cesárea. Então, por enquanto, são as duas formas que eu conheço, tá? Que existe, né? Não conheço, não. Nunca vi outra diferente. Que existe. Mas a definição pela OMS é essa. Então, é a saída do feto do útero materno. Certo. Quando a mulher chega lá, tá gestante e tudo. Então, ela quer viver todo esse momento, né? A gestação. Mas quando tá chegando ali próximo, você sente que ela tem medo do parto? Porque, às vezes, conversando com as pacientes no consultório, né? Sempre tem aquela dúvida, aquele medo. Eu falo por mim. Eu tenho medo do parto vaginal e tenho medo da cesárea. Porque eu morro de medo de fazer cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico. E tenho medo da dor. Mas, quando eu engravidar, vai ter que sair de algum jeito. Então, eu não sei por que via vai sair. Mas eu vou tentar como o normal. O doutor disse, não tem a terceira via, Jéssica, por enquanto, né? Vou tentar o normal. Se não evoluir, aí sim eu vou para a cirurgia, né? Mas eu tenho medo. Então, algumas pacientes também, acredito que também têm esse medo, né? Do parto. Então, a gente está aqui hoje para Mas eu acho que também existe muito aquela questão. Por exemplo, Jéssica, eu vou te falar de mim. Eu só tenho uma filha. Na minha primeira consulta com o meu médico obstetra, eu já falei para ele assim, eu quero cesárea. Era até o Dr. Marcelo, hoje ele já foi embora.
E aí ele falou para mim, calma, calma, tá muito cedo e tal. E eu bati nessa tecla até a última consulta com ele, eu falava, eu quero cesárea, eu não quero ter normal, eu tinha pavor. E aí um belo dia, rompeu minha bolsa e eu fui pro hospital, minha filha, preparada para parir, entendeu? Aquele medo foi embora, não existia nada. Eu não pude ter parto normal. Né? Mas eu fui preparada para parir. Aí cheguei lá, não tive dilatação nenhuma, eu não sei o que é a dor do parto, eu não tive nada. E aí ele pensou em induzir, mas aí eu não tinha líquido e a placenta já estava colando na bebê. Ele falou, Cida, é cesárea de urgência, não tenho o que fazer, não tenho o que esperar. Cesárea, né? Tanto que assim, minha bolsa rompeu, eu fui para o hospital com um absorvente. Então assim, eu não tinha líquido nenhum. Eu até vou te fazer uma pergunta, para onde que foi esse líquido? Se rompeu a bolsa, ele sai. Né? Não, no momento que rompeu, a única impressão que eu tive é que eu tinha perdido um pouquinho de xixi. Não era mas muito nem volume. vazou pelo chão nada, entendeu? Você lembra com quantas semanas estava, não? Porque o líquido ele vai diminuindo gradativamente quando está mais para o finalzinho da gravidez. Estava previsto o meu parto, que daí seria minha cesárea, para o dia 10 a 13 de agosto. Isso aconteceu dia 29 de julho. De julho. Entendi. Então, assim, estava bem próximo, né? Às vezes tinha alguma patologia na época não diagnosticada, a placenta não estava legal, ou o bebê, que o líquido, a maioria do líquido é o quê? A produção dele é decorrente de onde? Da via urinária do bebê. Então, por exemplo, o bebê acabou de urinar, tem bastante. Entendi. Então, e a função renal depende do funcionamento da placenta. Às vezes tinha alguma patologia ali que não foi diagnosticada, algo do tipo, algum oligodrama por algum motivo. Sim. Tá? Tem quanto tempo, mais ou menos? Eu não vou entregar isso. Não, porque os aparelhos de ultrassom também não eram legal, então não dá. Posso te falar precisamente. 27 anos atrás. Pronto. Certo? Então, assim, os aparelhos de ultrassom, eles também não tinham uma definição muito boa, não era tão fácil a gente falar tem muito líquido ou não, apesar do exame, a altura uterina dizer alguma coisa, mas assim, se for pequenos volumes, diferença muito pequena, a gente não conseguiria perceber. Entendi. Tá? Mas pelo menos um pouquinho que saiu ali. Outra coisa que acontece também, rompe a bolsa. Rompeu, a cabeça comprime ali a saída. Então ficou um líquido dentro. Entendi. Tá? Pode ter sido isso também. Tá? Mas assim, deu tudo certo, foi tudo bem. Não tenho nenhuma queixa sobre cesárea, foi tudo bacana, não tive nenhuma complicação, sabe? Respondendo a pergunta da Jéssica, que é bem legal, e agora? Ela não sabe se cesárea ou se é parto normal, né? Então, assim, a paciente que chega no consultório, muitas vezes, é a primeira pergunta que ela faz. Eu tenho medo da cesárea e tenho medo do parto normal. E aí, doutor, como é que vai ser? Calma, tem o instinto materno. Tu usou até a palavra instintivo, né? Existe instinto materno mesmo, é impressionante. Então, assim, no decorrer da gestação, a paciente vai mudando. Tem um trabalho de fisioterapia que é bem legal, que a gente encaminha depois de 20 semanas para a questão de... Vocês fazem expulsão de balão, essas coisas são inúmeros, né? Exercícios, em que elas vão ganhando confiança. Então, tem umas que falam, não, realmente, eu mudei minha visão com o parto normal, eu quero parto normal. E tem outras que não. São bem decididas, né? Eu quero cesárea e pronto. Entendeu? Então, isso aí eu deixo a paciente bem à vontade. Se não tiver nenhuma contraindicação, se não surgir nada no pré-natal. Sim. E quando foi, desde que você se especializou, que você tem essa visão do parto natural? Porque hoje a gente tem muitos médicos obstetras que eles não fazem, né? Eles optam por não fazer o parto natural, né? É cesárea. Você sempre atuou com o parto natural também, o parto normal? Isso, é porque na residência em si, como é feita em serviço público, o serviço público ele prioriza muito o parto normal. Tá? Até por questões de saúde pública, cesárea traz mais comorbidades e econômicas também. Um parto normal é mais barato que cesárea. Então, até pelo tempo, né, de hospital, não é? De hospital, tempo de internação, tudo. Então, a gente faz muito parto na residência. O grande problema, quando vem para a vida profissional, é o tanto que o médico ele recebe por um parto e o tempo que ele tem que disponibilizar por um parto.
Entendeu? Então, muitos médicos, eles falam, poxa, vou passar 12 horas partejando e vou deixar de fazer um plantão. Tá? Então, assim, o plano não ressarce biomédico, isso eu acho que tem que ser revisto. O parto normal não tem que ser prioridade só para paciente e não só para o médico. Sim. Tem que mudar de uma forma geral. Sim. Tá? Para ficar bom para os dois, pra né? tudo, Porque não é justo isso também, né? E assim, na sua prática clínica, qual que é o percentual? Isso depende de fase. Então, tem fase que eu tô com paciente que só quer parto normal. Beleza, o que ela quer, a gente vai e faz. E tem fase hoje... Entra muito na modinha? Entra, com certeza. O famoso também, teve o parto normal, sim, lindo, maravilhoso, na banheira, sem sentir dor, né? Exatamente. Na semana seguinte tem uma pedindo. E vai muito assim de coincidência também. Chega ali 5, 6 sequências assim, quero cesárea. Então, assim, mas em regra geral, acho que é 50-50. Tá? Do público que eu trabalho em si, dá 50% mais ou menos. Entendi. Você trabalha tanto no público, né? Quanto no público eu não trabalho na parte obstétrica, mas na cirurgia ginecológica. Sim. Tá? Então, eu queria saber a diferença de parto natural e parto normal. Então, vamos lá. Os dois são parto via vaginal. Tá? O parto natural, ele não tem intervenção nenhuma médica. Não é que ele não tem, ele não precisa de intervenção nenhuma. Sim. Foi aquele parto que evoluiu de forma correta, que o bebê nenhuma hora apresentou uma suspeita de sofrimento fetal. Então, o parto natural, na verdade, aconteceu toda de forma, se não tivesse o médico lá, nasceria naturalmente. Sim. Já o parto normal, não. O parto normal, às vezes, precisa de uma intervenção médica, que não está errada também. Nem todo parto vai sair tudo perfeito, tudo certinho. Tá? Então, desde que surgiu a boa prática da obstetrícia e o médico obstétrico, a gente diminuiu muito o número de mortes maternas e fetais. Então, o médico está ali para, se precisar, fazer alguma intervenção. Então, pode intervir, seja encorajando a paciente, que às vezes a paciente, não quero de jeito nenhum. Isso não deixa de ser uma intervenção. Sim. Tá? Romper uma bolsa. Então, o que acontece hoje em dia? A gente acredita assim, o BCF, que é o batimento cardíaco fetal, está normal. A gente tem que ter na cabeça que o feto, quando ele entra em sofrimento, ele prioriza cérebro, coração e suprarrenal. Sim. Então, o coração vai ser o último a se alterar. Então, às vezes, a gente não tem uma maneira de saber, o BCF está normal, mas se é um parto demorado, longo, não está legal, o bebê está mexendo pouco. E aí, como é que eu vou ver? Eu chego para o paciente e converso. Será que não é legal a gente romper a bolsa? Primeiro que acelera um pouco o parto. Sim. E segundo que se o líquido tiver claro, é um sinal que o bebê está bem. Então, é mais fora o BCF, mais um sinal que me dá uma segurança. Não, posso demorar aí 3, 4, 5, 6 horas no parto, porque o bebê está bem. Tá? Mesmo rompendo a bolsa? Mesmo rompendo a bolsa. A bolsa ela pode se romper até 24 horas antes do parto. Às vezes acontece espontâneo, igual você falou no início. Aconteceu espontâneo e tu não estava em trabalho de parto. Exato. Geralmente, às vezes, rompe e tu tem 24 horas para entrar em trabalho de parto. Na maioria das pacientes, eu não lembro a estatística agora, acontece isso. Rompeu a bolsa agora. Eu até brinco com as minhas pacientes. Não é igual novela. Rompeu a bolsa, vai nascer. Pode, se está sem contração, pode ir para o hospital bem tranquilo. A gente interna. Espera, aguarda, ver se você entra em trabalho de parto naturalmente, senão a gente faz alguma intervenção, que não necessariamente é cesárea. Entendi. E geralmente elas aceitam? Tranquilo, né? Quando você... Isso, mas eu falo bem antes de romper. Na hora de romper, falar, não entra nada. Isso daí eu falo na consulta que pode acontecer. Tá certo. Então, caso não evolua, né? Não tenha um parto natural, sem intervenção nenhuma, ou parto normal... Então, graças a Deus que existe a cesariana, né? Porque a cesariana, ela tá aí para salvar vidas. Salva a mãe, salva o bebê em casos de risco para os dois. Então, fala um pouquinho sobre a cesárea, como que ela é feita, né? O preparo da paciente. Aí todo mundo fica com medo, né? Ai, corta tantas camadas, ai, é perigoso e tal. Então, assim, a cesárea, se eu não me engano, eu li tem um tempo, é a cirurgia mais realizada no mundo.
E o Brasil é campeão, né? De cesariana. Então, é uma cirurgia que veio também para diminuir a mortalidade materna e fetal. Eu não sou contra a cesárea, eu acho que nada a gente pode chegar ao extremo. Sim. Tá? Se tem indicação, se tem uma contraindicação ali absoluta do parto, não tem por que a gente não encorajar a mulher a fazer a cesárea. Tá? E explicar também, não é a cirurgia mais realizada do mundo. Dificilmente existe morte materna, então, quase impossível. Tá? Existe, na medicina existe, mas a estatística é muito pequena. Muito baixa. Muito baixa. Então, assim, o porquê não realizar? Tá? A questão das camadas. A gente faz uma cirurgia plástica e não está preocupado com a camada. Aí para cesárea tá... 7 camadas, né? 7 camadas 7 que vai camadas. me cortar. E a da cirurgia plástica? E às vezes tu faz uma cirurgia de vesícula, de apêndice, que pega as mesmas Também 7 camadas. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma cirurgia que é realizada há muito tempo, com a frequência bem alta, em que ela, cada vez mais os profissionais têm um aprimoramento maior. A tá? prática, né? A prática, então assim, tinha plantão na época do serviço público, eu fazia 10 cesáreas. Era serviço de alto risco, num plantão de 12 horas. Misericórdia. Então, Jesus, era quase uma por hora. Meu Deus. E é uma cirurgia altamente segura. Tá? Muitas pacientes também questionam a questão da hack. Tá? Morrem de medo da hack. A minha esposa, médica, tem medo. Ela fala, e se eu ficar paraplégica? Entendeu? É um dos pensamentos, e não só esse, porque tu perde a força da perna, né? O objetivo dela é tirar a sensibilidade do umbigo para baixo. Então, tem várias pacientes que morrem de medo da hack. Qual é a forma que eu tenho? A maioria das vezes é verdade. Até, na verdade, é uma frase que eu roubei do anestesista, que é amigo meu. Ele garante que a punção da hack vai doer menos que a punção da veia. A punção venosa. E dói mesmo. Porque a agulha é bem mais fina. Dói bem menos. Tá? Mas, por exemplo, nunca teve um caso em que a mulher foi fazer anestesia e depois ela começou a sentiu algum tipo de dor? Tem testes antes para fazer? Tem testes, a gente faz teste, acontece. Pode acontecer da paciente ser mais resistente, mas assim, ninguém vai sair cortando ela com dor. Então, o que acontece muito, e que é muito assim, as pacientes falam bastante, é porque a hack, ela tira a sensibilidade. Eu ia te falar isso. Mas tu sente mexer. Tá, a sensação é estranha. É de mexer. Porque você sente, principalmente na hora que vai tirar o bebê... É porque a gente pega mais aqui em cima, é do umbigo para baixo, geralmente. É uma sensação estranha, né? É uma sensação que está arrancando alguma coisa ali mesmo. Você sente dor de forma alguma. E com relação à dor da anestesia, eu também não sinto absolutamente nada. É aquele negócio, conta até 10 e acabou, né? Já te deita. Por que não é feita anestesia total? Por causa que pode afetar o bebê, né? No caso. Tá. Então, assim, geral assim, indicações extremas mesmo. Paciente muito grave. Paciente, por exemplo, já tive que fazer geral e tive que pedir para o anestesista fazer geral em pacientes que com malária com a plaqueta muito baixa. Em que uma punção ali podia dar uma hemorragia na punção. Sim. E aí foi optado pela geral. Mas aí a geral a gente tem que tirar o bebê muito rápido. Porque o bebê nasce sedado também. Entendeu? Tá. A medicação passa pela placenta. Entendi. Tá. Mas, Jéssica, não fique com medo, tá? É muito tranquila. Não fique pensando nisso. Tá. Quantas cesáreas uma mulher pode fazer? Então, assim... Quanto menos, melhor. Na verdade, o porquê que o serviço público prioriza tanto o parto, faz tanto incentivo ao parto normal? Que a gente sabe, quanto mais cesárea, maior risco numa próxima gestação, principalmente. Então, aquela parede do útero vai ficando frágil. Tá? A paciente que quer ter 2 filhos, tranquilo. A partir da terceira, a gente começa a ficar preocupado. Tá? Porque, por exemplo, a placenta, quando ela vai se formando, a placenta é uma estrutura que ela vai invadindo a parede do útero. Mas se aquela parede está fina, ela pode transfixar o útero para pegar bexiga, pegar intestino. Entendi. Entendeu? Então, o útero ele vai ficando mais frágil. Por mais que a gente faça técnica de fechamento em 2 camadas, tudo,
com o passar do tempo, o útero ele fica mais frágil. Então, tem risco de acretismo placentário, que é esse que eu falei para vocês. Tem um risco de ruptura, tá? Sim. É um tema bastante assim. E a paciente que tem cesárea pode ter parto normal? Pode. É uma dúvida, Tá? né? Então, existe uma contraindicação a partir da segunda cesárea. Tá? Existe uma contraindicação com cesárea a menos de 2 anos. Mas eu já fiz partos. O que eu acho assim, a gente tem que ter uma atenção. Aquela paciente, no momento do trabalho de parto, pode romper o útero. Romper o útero, na hora que rompe, existem sinais. Sim. Então, na verdade, deixar claro para a paciente, ó, paciente com 3 cesáreas, já veio 3 cesáreas querendo parto normal. Vamos tentar, só que pode acontecer de virar uma cesárea de urgência. Eu vou ficar em cima, eu vou ficar preocupado, mas eu acho que a via de parto, se for só isso, a escolha é da mulher, ela está escolhendo os riscos. E nesse caso, ela ainda se arriscaria a perder o útero, né? Se arriscaria a perder o útero. O útero, o bebê, mas a gente não pode impor nada. Eu acho que tem que ser opção, né? foi o tempo que o médico falou e acabou. O corpo da mulher também, né? Sim. Então, assim, o mais indicado seria duas cesáreas. Uma cesárea, a partir da segunda cesárea já fica, mas eu faço. Tá? Não, mas eu digo assim, só cesárea, sem... Só cesárea, duas cesáreas. Ok. Duas né? ok, isso. E para ter parto normal, uma já está de bom tamanho. Tá de bom tamanho. E depois o normal é menos Tranquilo, risco, né? Isso, tranquilo. Quanto tempo que o útero demora para ficar legalzinho de novo para uma próxima gestação? Então, assim, fisiologicamente, a parte de retração, se ela não tivesse cesárea, só um parto normal, são 6 meses. A questão da cicatrização da cesárea, não, é maior. Por isso que estudos falam assim, o ideal, aconselho, é no mínimo 2 anos para ter outro cesárea ou parto, tá? Então, não é para engravidar. Então, com 1 ano e 3 meses, ela pode engravidar para dar aquele intervalo de 2 anos, está nascendo o outro. Entendi. Tá? Até porque não força o útero com 10 semanas, 12 semanas de gestação. O útero está muito pequeno, ele não está distendido, então não tem um risco de ruptura. Então, o ideal é um intervalo ali de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Não só por isso também, mesmo pacientes que tiveram parto normal, tu precisa dar um descanso para o útero. Parto seguido com intervalos pequenos, a gente sabe que a paciente tem maior chance de trabalho de parto prematuro. Tá? A paciente ainda está amamentando e está grávida. Exato. Entendeu? Então, existe um intervalo aí seguro de pelo menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nesse teu tempo aí todo de realizando partos, teve algum assim que ficou marcado? De um apuro assim que você passou? Várias, teve várias. Mas tem um assim que você fala, esse eu não vou esquecer nunca mais. Tem lado bom e tem lado ruim também. Teve um agora recente que eu fiz, em que a placenta da paciente, a paciente nunca tinha tido cesárea, não é comum, mas a placenta ficou presa. A gente esperou o período expulsivo da placenta, que é em torno de 25 a 30 minutos, e ela não saía. Tentei manobras ativas para tirar a placenta e ela presa. Eu levei a paciente para a sala de cirurgia, precisou passar por anestesia para eu tirar a placenta via baixo, via uma curetagem. Quando o bebê não era tão grande, era o 3º parto da paciente, quando eu coloquei o espéculo lá para fazer a curetagem... Isso numa cesárea? Num parto. Ela teve via vaginal. Ela teve via vaginal, tá. Eu tive que anestesiar, porque para a gente tirar essa placenta tinha que ser com instrumental por baixo, sem corte. Sim. E aí, na hora que eu coloquei o espéculo, eu achava que estava sangrando. Isso tem que ser muito rápido, porque a placenta não sai, a paciente começa a sangrar. Eu achei que estava sangrando só pela placenta e, na verdade, o colo dela tinha lacerado. Não era um bebê grande, não é tão comum isso. Tinha lacerado na região lateral e tinha pego o principal vaso do útero, que é a uterina. Então, estava jorrando. Meu Deus, ela vai sangrar aqui se não for rápido. E aí eu até pedi a ajuda de um colega que estava junto e aí ele deu campo para mim, eu dei o ponto, aí resolveu, tá? Recente foi esse, assim, mas não é só isso, o que marca mais o parto não são as complicações, eu acho que é as famílias, assim, quando dá tudo certo, entendeu? Quando dá tudo certo, é do jeito que uma coisa que marca muito para mim, e tem acontecido bastante, a mãe tem um parto sem dar um grito. Meu Deus, como é que pode? Eu grito quando vou tirar sangue. Então, assim,
aquela paciente calma, preparada, a gente vê cada dia mais Ela é também. Que tem todo né? um trabalho pré-natal. todo, né, Tem todo. Acompanhamento. Fisioterapeuta, enfermeiras obstétricas, às vezes psicóloga Psicólogo, do parto, né? agora tem, é bem legal. Importante. Então, na verdade, não é que ela está sentindo dor, ela está curtindo aquele momento. Sim. Entendeu? Tá vivendo aquilo tudo que ela sonhou. A gente sente né? faces de dor, não é a gritaria que eu tô, não é a gritaria que eu tô, isso que me marca, na verdade é que eu tô vendo que ela tá com dor, mas ela tá curtindo, ela tá vivenciando aquele momento do parto. E quando, infelizmente, acontece o pior. Você faz aquele acompanhamento lindo e maravilhoso, aquela gestante que não te deu um trabalho durante a gestação e chega na hora do parto, dá errado. Essa é a parte ruim da obstetrícia, né? Que desanima a gente. E pode acontecer. Eu dava aula numa das faculdades de vitalidade fetal. E assim, eu começava a aula falando: a avaliação da vitalidade fetal ainda não é tão boa. Entendeu? Que às vezes tem mortes que a gente não consegue explicar. Já chegou pacientes no meu plantão ali da Unimed, pré-natal todo certinho. Não era minha paciente, eu estava de plantão lá. E aí o marido era até médico. Ele chegou e falou: não estou vendo o bebê mexer, não estou sentindo o bebê mexer. Desde ontem tentei ouvir o coração, não consegui. E passei o ultrassom, tinha morrido. Sem nenhuma explicação, a gente não conseguiu descobrir o porquê. Então a avaliação da vitalidade fetal ainda é assim, igual eu começava essa aula, não é do jeito que... Não é 100%. Não é. Sim. Então, por isso que a gente tenta sistematizar ao máximo. É tipo na aviação, a medicina tem que funcionar. Sim. Tudo fazer em excesso, consultas pré-natais mensais, depois de um certo tempo quinzenais, depois semanais, para tentar diminuir ao máximo isso. Risco, né? Mas essa é a parte ruim. É difícil para o médico, é difícil, mais difícil ainda para os pais. E imagina, tudo comprado. Eu que estou para ter filho daqui 15 dias. Tudo pronto. É tudo já, pronto. Né? Imagina se você acontece. Está sonhando com aquilo ali, Isso. né? Tá Então, tudo muito próximo. Para mim, né? o pior cenário da obstetrícia é esse. Mas eu acho que hoje essa taxa é muito baixa, muito né, baixa, doutor? com certeza. Já melhorou muito. Ainda não é o ideal, mas já melhorou muito. Tá? A gente consegue tirar... Pô, quantas pacientes eu tenho que são altíssimos riscos? Tem trombofilia, tem lúpus, tem malária na gestação, hipertensa, pré-eclâmpsia, e acaba ficando tudo bem. Como que você consegue imaginar um parto normal, gêmeos, os dois de bunda? Eu não imagino a cesárea. Esses dias eu estava acompanhando uma paciente minha que teve gemelar. Você nasceu de gêmeo? De bunda. As duas. Foi prematuro? Não, a termo. Menos um risco. Eu falo o seguinte, que lá na minha época, era só por Deus que a gente que eu tô aqui hoje, exatamente. né? Porque pensa bem, nasci em casa. Não dá nem para falar que é parto normal isso, né? Natural. Não dá nem normal, nem natural, porque imagina o sofrimento. Tanto Nossa, que tua mãe guerreira, hein? Meu Deus do céu. E as duas, cada uma com 3 quilos. E aí eu nasci primeiro, vivi. A que veio depois, passou, né, da hora de nascer e foi embora. Só respirou, suspirou e foi embora. Mas assim, eu falo, Jesus amado, era muito sofrimento para as mães, né, daquela época. Deus me livre. Mas, enfim, vamos falar de coisas boas, então, né? Fala um pouquinho sobre o trabalho de parto. Então, assim, a gente sabe que a gestação, ela dura 40 semanas. Tem médico que espera 41 ou até 42 a mulher entrar em trabalho de parto. O senhor espera até quantas semanas? Essa é uma pergunta. Então, na literatura, se fala até 42 semanas, tá? O que a gente, aqui na especialização, às vezes protocolos de hospital, a maioria dos hospitais, a gente é treinado para 41, que existe uma alta mortalidade entre 41 e 42, tá? A partir de 41 semanas, até um pouquinho mais. Data provável do parto é calculada 40 semanas. Sim. Depois disso já existe um risco. Tá? A gente já passa um pouquinho uma semana. Passar 2 semanas é muita coragem. Mas, igual eu falei, eu sempre deixo a paciente bem orientada de tudo e ela
querer ou não, né? Você sugere? Sugiro, ó, vamos levar até 41. Tem alternativas de induzir, estimular o parto, Sim. tá? Seja de forma natural, descolamento de membrana, se o colo estiver um pouquinho aberto, sonda, ou de forma medicamentosa, tá? Que a gente vê o estado que está o colo, e aí pode estar colocando medicação via vaginal ou pelo soro, dependendo de como está o colo. Então, existem alternativas a partir de 41 semanas, não necessariamente vai ser cesárea. Dá para a gente estimular o parto. Sim. Tá? E paciente que teve uma cesárea, ela pode induzir o parto na segunda gestação? Não pode, é uma contraindicação absoluta. Então, chegou a 41 semanas com cesárea anterior, a gente só pode ir de meios mecânicos, né? No caso de descolamento das membranas, ou então uma sonda se o colo estiver aberto. Não estimulou a contração, não teve, a gente fica de mãos atadas. Sim. Só a cesárea. Mas assim, o que eu acho importante? É a gente explicar durante o pré-natal isso para a paciente. Não ela tomar um susto, vai virar cesárea agora. Sim. Então, eu acho que toda paciente bem orientada fica mais tranquila. Você se depara muito assim com um paciente que chega já com tudo certinho, que viu no YouTube, que pesquisou, que quer fazer desse jeito e daquele, porque hoje com isso tudo tão tem bastante, tão comum, assim, né? Tem bastante, tem muito questionamento, assim, por isso que eu evito muito. No final do pré-natal, vim comigo para fazer o parto. Então, eu não gosto, particularmente. Primeiro que eu não ganhei confiança da paciente. Não acompanho. Tá? Porque precisa dessa confiança mútua da paciente, do marido da paciente no obstetra, para ele poder agir de forma correta se precisar. Então, assim, toda consulta eu chego, a maioria delas traz uma listinha hoje de dúvidas, que viu, o que não viu, e eu tento explicar, assim, o que é, não o que é certo, que ninguém sabe de tudo, mas assim, a minha visão sobre determinado ponto que ela está questionando ali. Bacana. E fala pra gente sobre o famoso mecônio. Esse aí... Esse preocupa, esse né? é um problema. É uma contraindicação quando a mulher está em trabalho de parto, viu o mecônio, tem que ir para cesárea? O que é o mecônio? Eu falei aqui um pouquinho antes. O bebê, quando ele entra em sofrimento, ele prioriza 3 órgãos: cérebro, coração e suprarrenal, tá? E aí o que acontece? Os outros órgãos vão começando a entrar em falência. E um deles é o esfíncter anal, ele relaxa. E aí o bebê faz cocô dentro da barriga. Então, é um sintoma que ele não está bem. Que ele não está bem. O mecônio é alguma coisa... É um sinal de sofrimento sinal de fetal. alerta. É um sinal de sofrimento fetal. E assim, tem mecônio fluido. Então, a gente classifica o mecônio, tá? Em até 4 cruzes. A gente fala de 1 a 4 cruzes. Então, tem um fluido, tem 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. Quando eu me deparo com sofrimento fetal, qual é a conduta? Interrupção da gestação pela via mais rápida. Então, mecônio com 9 centímetros, 10 centímetros, é mais fácil nascer de parto normal do que eu preparar uma sala, anestesiar e algo do tipo. Se está dando tudo certo, tranquilo. Então, não necessariamente eu vi mecônio, é cesárea. Depende em que estágio do parto tá, do trabalho de parto tá. Sim. Tá? Mas o mecônio assusta. A gente viu o mecônio, tá? Por isso que às vezes eu acho importante, deixo bem conversado com a paciente. É um parto prolongado, que está difícil descer, está todo tempo aquela apresentação alta, o colo não está dilatando, eu converso com a paciente, explico para ela, será que não é legal? Isso a gente tem um partograma, tá? Partograma é um método de a gente avaliar também se está tudo bem. Sim. Então, ele tem linhas. Quando atinge uma linha de alerta, para eu ficar atento. Quando atinge linha de ação, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é cesárea, tá? Eu posso romper bolsa. Eu posso colocar uma ocitocina, que é um soro para dar contração, se estiver faltando contração. Então, o que eu estou falando é o seguinte, está demorando para descer. Qual é uma das formas de eu fazer descer? É romper bolsa, que a cabecinha do bebê, por ser uma estrutura mais rígida, além de descer, vai pressionar o colo para ele dilatar mais rápido. Sim. E aí me dá a segurança também. Rompi bolsa, veio líquido claro, o bebê está ótimo, tranquilo, me deixa tranquilo, vamos, esse parto vai dar certo. Você já teve alguma paciente que quis correr o risco?
Com mecônio... De você falar assim, olha, vamos para uma cesárea e tal. Aquela gestante que se preparou os 9 meses para ter o parto normal, criou toda aquela expectativa, e aí você viu que não ia dar bom. Assim, eu nunca peguei uma negativa, porque eu tento no pré-natal, por isso que eu acho muito importante isso. Você já vem Tem trabalhando o que isso pode antes, acontecer, né? O que pode acontecer, entendeu? Então, assim, não só a paciente às vezes não consegue decidir, a gente tem que conversar com o marido ou o acompanhante que está com ela também. Uhum. Tá? Então, negativa eu nunca tive. Ai, Tá? Mas eu já peguei, assim, pacientes em que ela se preparou para o parto, tá? Não evoluiu por algum motivo, seja sofrimento fetal ou uma distócia, tá? Não descia de jeito nenhum. E aí virou cesárea e no outro dia ela se cobrava e se culpava. Aí eu não fui capaz de ter parto normal. Entendi. Entendeu? E aí eu tinha que conversar com ela. Que não, na verdade, se não existisse a cesárea, seria um dos casos em que o bebê morreria. Então a paciente não pode se culpar por isso. Existe pelvis e pelvis. Tá? Então, igual se pergunta às vezes, eu tenho uma amiga que teve um bebê de 4,5 kg e eu não consegui um bebê de 2,800. Tá? Então, existe tamanho de pelvis, né, que a gente consegue, existe a forma de descer. O bebê ele tem que fazer graus de insinuação, rotação, flexão, deflexão. Então, aquilo tem que estar tudo certo para não dar uma distócia, não dar um problema no canal do parto. E isso não é uma coisa que a mulher pode controlar, um médico pode controlar. Então, eu sempre tento deixar bem claro isso para elas. Sim. Uma pergunta. Aí você falou assim, a gente estava falando do mecônio, você falando 8, 9 centímetros é melhor parto vaginal. Eu já tive paciente que a gente trabalhou para o parto normal, tudo queria, mas quando entrou em trabalho de parto, aguentou 7, 8 centímetros. Quando chegou 8 para 9, já não aguentou mais e pediu cesárea. E aí insistiu, e aí o médico fez. Tem algum risco? Não tem risco. Porque assim, 9 centímetros do bebê já está assim, tá na lá embaixo. para sair. Fica mais difícil a cesárea, tá? Mas não um risco. Fica mais difícil para tirar. Mas não é um risco. Eu acho que existe macetes, né? Eu, quando tá nesse estágio, que eu vejo que a paciente quer... Tu imagina, a mulher morrendo de dor. Já tá saindo, e ela já tá saindo. depara com o cara que pode tirar a dor, que é o médico. Então eu dou uma fugida essa hora. Eu deixo com a fisioterapeuta, com a enfermeira. Quando eu vejo que tá tudo bem, eu dou uma fugida e fico rodando pelo hospital. Porque eu vejo que tá indo tudo bem. Existe esse desespero final mesmo, realmente. Eu sempre falo para as meninas que quando ela tá pedindo a cesárea, é porque já tá quase nascendo. Tá quase nascendo, isso. Aguenta mais Eu um converso pouquinho. com a paciente, aguenta um pouquinho, eu vou ver lá como é que tá a questão da sala. Dou uma enroladinha quando vê. Quando chega ali já tá na porta. Na portinha, no período possível mesmo, ela esquece. Entendeu? E a questão da anestesia, né, ou analgesia? Em que momento que é indicada? Quando a mulher pede. Tá. Aqui em Porto Velho, a gente tem poucos profissionais que fazem isso. Pouca disponibilidade do anestesista que faz, que não é a RAC, é a peridural. Sim. Tá? Tem que deixar um catéter. E assim, ao longo dos anos, o que eu vi, eu já ofertei algumas vezes, já tive algumas parcerias. Sim. E o que eu vi é o seguinte, no começo, eu não tocava tanto nesse assunto. A analgesia não tira 100% da dor e não é qualquer hora que eu posso dar analgesia, fazer analgesia. Então, a analgesia tem critério, é no mínimo 6 centímetros. Eu, particularmente, peço para fazer com 7 ou 8 e estando bem baixo. Porque senão não desce, para a contração e dá tudo errado. Acaba retardando, né? Atrasando o trabalho de parto. E não nasce. Então, assim, só que a mulher começa a te pedir. Se ela tem isso, eu tenho analgesia. Ela com 6 está desesperada, ela faz analgesia em mim, faz analgesia. Então, ao longo do pré-natal, eu tento conversar com ela, explicar para ela que ela tem que sentir dor até um certo momento. Depende muito de como está a dilatação do colo, como está a descida do bebê para a gente fazer. Tem que ter o momento certo. Senão, acaba não dando certo o parto. Certo. Tá? Jéssica, pergunta aí aquela perguntinha que você falou que ia fazer para ele. Qual você tinha? Não, essa daqui a gente já falou, do normal. Agora é a VCE, né? Que é quando a mulher se prepara e tudo, mas tem um período, né? Acho que até quantas semanas que o bebê assim, tem a maior chance de virar? Então, geralmente eu falo para as pacientes, no começo tem muito espaço e pouco bebê, né? No final fica mais imprensado, tá?
A partir do termo, a taxa de virar sozinho é muito pequena. Então, termo 37 semanas. Mas a gente vê na prática que a partir de 35 dificilmente É difícil, vira. né? Isso. Tá? Então eu já atendi algumas pacientes que a gente trabalhou muito e ela queria muito, muito mesmo parto normal. E aí começava a pesquisar vídeo e me mostrava e falou para mim que existia a AVCE, que é a versão cefálica externa, que é virar o bebê, né? Para tentar deixar ele lá na posição cefálica. Quais os riscos, benefícios? Então, assim, hoje em dia eu faço muito pouco e não só faço em caso, por exemplo, pacientes que não podem ter cesárea de jeito nenhum. Tem alguma indicação médica, uma plaquetopenia, uma outra patologia em que a cesárea seria um risco muito alto. Por quê? Porque eu estava vendo na prática que eu trabalhava muito com frustração. Então, a paciente, a VCL, que é uma versão cefálica externa, tá? Em que a gente pode até ofertar e não é feito. A gente tem que ter um anestesista, uma analgesia. Então, não é uma versão indolor, dói. Eu tenho que fazer manobras para esse bebê virar. Tá? Tenho que apertar a barriga da mulher. Tem uma taxa de desvirar, né? Para ir voltar, né, para a posição pélvica. Então, você vira, daqui a pouco o bebê vira de novo sozinho. Eu fiz as manobras da mãe, sujeitei ela à dor e ele revirou. Tem também, mesmo ele cefálico, eu li um estudo há pouco tempo e via isso na prática, acontecia alguma coisa que o bebê não descia. Então, eu peguei um estudo, eu acho que era de 3.000 e poucas mulheres, esse estudo, em que ele dizia que 58% das versões cefálicas que foram para... O bebê ficou cefálico, mas não conseguia evoluir para o parto, dava errado. Então, assim, a mulher se sujeitou àquela manobra. Foram duas frustrações, né? Que fez todo esse procedimento e aí não deu certo. Então, hoje eu particularmente, eu só faço em casos em que a cesárea poderia causar algum risco para a mulher. E questão do cordão umbilical em torno do pescoço? Isso é um problemão para você? Uma contraindicação absoluta? De jeito nenhum. Tá? Não é uma contraindicação. A gente requer um cuidado. Tá? Eu acho muito mais arriscado um nó verdadeiro, é um cordão que deu um nó quando o bebê era pequeno, do que uma circular de cordão. Só que circular de cordão, o que a gente imagina? Uma pessoa enforcada, né? Entendeu? O bebê está se enforcando. Mas geralmente não traz riscos, tá? Porque qual é o problema do cordão umbilical? O cordão umbilical, ele torcer de alguma forma, é o cordão, não é o pescoço. Aquele cordão, ele não vai enforcar o bebê. Mas ele torcer de alguma forma em que tampe, tipo uma mangueira, que bloqueie a passagem de água, que no caso do cordão é de sangue e é o oxigênio para o bebê. Sim. Então, é muito mais perigoso um nó verdadeiro de cordão do que, por exemplo, uma circular. Uma circular atrapalha um pouco o parto, algumas vezes pode, naquele período, se possível, demorar um pouquinho mais, sim, mas não causa riscos. A maioria das vezes não causa risco nenhum ao bebê. Então, hoje, para vocês, isso não é problema nenhum. Tranquilo, a gente, até na hora que nasce, tirar essa circular, todo mundo, a maioria dos Porque se falava muito isso, né, antes, né? Era um problemaço, né? Era praticamente... Quando a mulher via, né, ia na consulta e o médico falava, não, tá com circular, vamos marcar cesárea. Não é? Hoje eu ainda vejo, assim, alguns casos, assim, que o paciente chega e fala, meu médico falou que não vai dar porque tá cordão enrolado no pescoço. Não, mas não é uma indicação de cesárea, não. Absoluta, não. A gente pode avisar para a paciente, se a paciente quiser, não, tá? Que é difícil tirar da tua cabeça, né? O enforcamento. Sim. Enrolado no pescoço. Então, tem paciente, não, doutor, eu acho melhor fazer a cesárea, sem problema. Entendi. E quando que é contraindicado, na verdade, fazer o parto normal? Então, a gente já falou algumas coisas, né? Assim, o trabalho de parto não evoluiu por algum motivo. Mas durante a gestação, tem algumas patologias, alguns casos em que a mulher já sabe que ela tem que ir para cesárea? Tem várias. Então, primeiro, posição. Um bebê transverso. Um bebê transverso, por exemplo, é mais difícil fazer a versão cefálica externa do que um pélvico. Porque o útero está todo atravessado, o formato do útero está atravessado. Não adianta só virar o bebê. Então, transverso, indicação de cesárea. É um bebê que está atravessado ali no útero. Tá?
Posição da placenta. Então, existe uma patologia que a placenta é prévia total. A total é uma contraindicação absoluta de parto normal. Tá? Insuficiência placentária. O paciente que está com insuficiência placentária, eu não posso induzir um parto também. O líquido está baixo sem ela ter perdido nada de líquido. Então, era a placenta que não estava legal. Contraindicação de parto também. Certo. Tem vários, tá? Eu citei alguns que são os mais comuns. Então, mas durante a gestação, se a paciente está com uma diabetes, não é contraindicado? Depende. Então, assim, diabetes controlada, tranquilo, dá pra gente esperar entrar em trabalho de parto. Agora, é uma diabetes descontrolada, o bebê tá grande, tá polidrâmio, a gente interrompe. Mesma coisa da pressão alta. Isso que eu ia falar da pré-eclâmpsia. A paciente teve uma pré-eclâmpsia leve, está estabilizado, a PA dela tá boa, os exames laboratoriais dela estão normais, dá para evoluir para o parto normal. Não, agora está tudo descompensado, eu ainda vou induzir uma paciente, esperar entrar em trabalho de parto para poder interromper ela já com 9 meses completo, não tem sentido. Aí, nesse caso, a cesárea é mais indicada. É mais indicada. Nossa, gente, é muitas coisas, né, que tem que ser decidido por vocês, né? Vocês têm que ser muito rápido ainda, né? Em muitas coisas. Você considera que o parto normal é melhor para a mãe e para o bebê? Olha, eu colocando o Dr. Jason em situação complicada. Eu gosto, e vários pacientes perguntam isso, o que é o melhor? Eu não sei, quem vai saber o decorrer da gestação, tá? Então, o ideal, nesse caso, ao meu ver, é individualizar. Aquela paciente realmente bateu o instinto materno, ela quer o parto normal, tu vê, tá fazendo fisioterapia, tá indo em todas as consultas, dedicada, já sente aquela contração, o organismo também é perfeito, né? O organismo da mulher. Ela começa com contração de treinamento, ela começa quando a barriga aumenta, pressiona a bexiga, acordar várias vezes na noite, já preparando também para a amamentação. Então, assim, a gestação vai preparando a mulher. Sim. Então, é o melhor para aquela mulher que está preparada para aquilo. E não existe uma receita de bolo. A gente tem hoje várias coisas que podem ajudar. Fisioterapia, enfermeira obstétrica, terapia, mas não quer dizer que vai dar certo. Tá? Isso é muito individual, de mulher para mulher. O que a gente vê é porque antigamente, né, minha mãe ganhou a minha irmã em 2003. Então, eu lembro, ela ficou assim 1 mês de repouso, quase assim. E hoje não. Hoje as pacientes, elas fazem, né, a cesárea. É lógico que não vai extrapolar, fazer exercício e voltar. Mas elas já ficam mais ativas, assim. Na primeira semana já anda e tal, faz as coisas. Antigamente tinha muito isso, né? Você ficar, fazer a sua quarentena lá, o seu repouso. Então, a recuperação, ela tá mais rápida. Então, assim, por ser a cirurgia mais feita do mundo, a gente se aprimora muito, né? A gente tem um número experimental muito grande de pacientes. Então, quando eu digo assim, se aprimorar, não é só a técnica cirúrgica que melhorou. Sim. É o pós-operatório, é o pré-operatório, que já faz fortalecimento da região abdominal. É o pós-operatório também, entendeu? Então, assim, seja com deambulação precoce, que o médico orienta, seja a fisioterapia ali, agora tem a fisioterapia imediata. Pós-cesárea já está a fisioterapeuta ali fazendo um trabalho para melhorar aquela musculatura, aquela regressão do útero. Então, trabalhando em conjunto, esse aprimoramento que está sendo feito. Até em questão de pontos, né, doutor? Os pontos, né, que antes era aqueles pontos costurando ali por fora, Perfeito. Agora é tudo interno, né? Tudo interno, os fios melhoraram, a medicação O melhorou. O tamanho do corte, antigamente era bem maior. Isso. Hoje a gente tem uma precisão, fora a análise ali do exame físico do tamanho do bebê, tem ultrassom que diz pra gente tamanho de bebê, então dá pra gente calcular também. O tamanho do corte é de acordo com o abdômen da paciente? Não, é de acordo com o tamanho do bebê. Do bebê. Tem alguns ultrassonografistas que medem até o perímetro cefálico. No exame físico também a gente consegue ver mais ou menos como é que está ali o perímetro cefálico do bebê para determinar o tamanho do corte. Então, independente do tamanho da mãe, o corte vai ser mais ou menos todo mundo a mesma. É quantos centímetros, mais ou menos? É uma média de 10 a 12 centímetros. Tá? Eu fiz uma vez, eu brinco com meu pai, a gente dando plantão junto. Ele sempre brincava assim, quando
tomava uma de leve. Ele nunca fiz parto, nunca fui em enterro de anão e nunca fiz parto de anão. E aí, depois do almoço, ele tava cochilando, mas ele tem prioridade e eu atender. Daí chegou uma anã grávida. E eu disse, não, quem vai operar sou eu. E assim, apesar da gente saber estudar que é tudo normal, bate essa curiosidade. O tamanho tem que ser o normal. E assim, o bebê era tamanho normal, não era não a princípio. A gente olhou pelo ultrassom, já pelo sabia tamanho, também. Né? Tava dentro pelas do padrão. simetrias, né? Tava dentro do tamanho. E é tudo normal, é tudo meu tamanho, então independente do tamanho. Então, É tudo igualzinho. ele nunca fez uma cesárea de anã. E você não deixou. Não deixei. Olha, que filho malvado. Podia ter dado essa oportunidade para seu pai. Doutor, fala para nós um pouquinho da sua experiência que você tem com o fisioterapeuta. Porque assim, né, puxando a brasa para nossa sardinha, né, Jéssica? Hoje a gente vê que a gente já tem uma credibilidade, né, um pouco maior já dentro dessa área obstétrica. E sabemos que você é um dos profissionais aqui da cidade que aceita, né? É muito a favor, né? Que aceita o fisioterapeuta. Porque eu falo assim, o fisioterapeuta, quando ele bem preparado, é só para ajudar em tudo, né? O trabalho do médico, ajudar a recuperação da paciente. Qual que é a sua opinião sobre o fisioterapeuta pélvico? É excelente, entendeu? Então, assim, eu não sei se o médico em si, antigamente, ele era toda a responsabilidade dele, era dele e ponto. Então, teve, há um tempo atrás, essa resistência, né? E eu acho que a gente tem que dividir tarefas, entendeu? Assim, o médico está lá para dar segurança para o paciente e tomar decisões. O fisioterapeuta, como enfermeira obstétrica, o fisioterapeuta ele trabalha a parte muscular toda, que tem todo um preparo. Quantos pacientes minha em trabalho de parto falam, estou com a coluna travada, eu não sei o que fazer. Chega lá o fisioterapeuta e sabe, tem massagens, tem manobra, tem aparelhos que podem aliviar aquela tensão muscular. Exato. Tá? Não só isso, hoje o trabalho do fisioterapeuta é muito mais do que isso, é o trabalho psicológico, de apoio, porque o marido não sabe o que fazer do lado da paciente. Fica desesperado também, né, então, coitado. tu ter um profissional ali, que está ali para ajudar, diminuir a dor, tentar de alguma forma melhorar aquilo, talvez acelerar, que existe várias manobras que podem ser feitas no decorrer do trabalho do parto, que pode agilizar. Então, ter esse profissional do lado da paciente passa muita segurança para ela. Hoje em dia eu vejo assim, trabalhando com uma equipe legal, a taxa da paciente pedir aquele desespero, eu quero cesárea, diminui muito. Tá? Então, não é eu que tenho que estar fugindo do hospital, que a paciente está bem segura ali, está bem amparada ali no momento do parto. Tá? E não só isso, tá? Tem um pós-operatório que ajuda, igual a Jéssica falou, antigamente era 30 dias de resguardo, hoje em dia com 10 dias a paciente está andando normal. Isso também depende de paciente para paciente, tá? A gente não pode dar falsa esperança também. Tem paciente que vai falar, passei 20 dias, pode ficar. Vai muito da recuperação de cada uma. No estado eu trabalho muito com ginecologia, fugindo um pouco do assunto. Então eu trabalho muito com endometriose. Eu estava lendo estudos e estou vendo isso na prática, paciente com dor pélvica crônica, como a fisioterapia ajuda na endometriose. Tá? Então, fugindo um pouco da obstetrícia, na endometriose também é importante. Então, assim, eu fico bem feliz, ainda mais aqui em Porto Velho, agora a gente ter profissionais como vocês, especializados, por exemplo, na parte obstétrica, na parte da endometriose. Sim, a fisioterapia, no geral, a gente fala que a gente é um mecânico do corpo. E parto é mecânico, né? É tudo mecânico. Então, ter um fisioterapeuta lá na sala de parto, no trabalho de parto, é importante. Porque tem exercícios que ajudam, né, a acelerar a descida do bebê, o encaixe, melhora o relaxamento da musculatura. Dentro da sala de parto, a gente não faz nada invasivo, né? Questão de períneo, é tudo trabalhado ali dentro do consultório. Então, a gente faz exercícios, mobilização, tudo ajuda na descida e facilita. Tem os aparelhinhos que a gente utiliza também, né, para alívio de dor. Não vai tirar 100%, igual você falou. A anestesia, né, a analgesia, ela não tira a dor. Então, os nossos métodos que são não farmacológicos, eles aliviam ali um pouquinho da dor. A própria massagem, o apoio, né, emocional que a gente dá. Aquela respiração, né? que é muito importante. A respiração é fundamental
ali no período expulsivo. Então, a fisioterapia, ela é importantíssima. Eu passei por uma situação, eu e a Jéssica, a gente montou um consultório lá em Ariquemes, né? E a gente está atendendo lá. E aí, vamos fazer uma visita para um médico lá, obstetra e tal, lá na cidade, bem conhecido. Eu levei, foi um susto. Ele virou para mim e falou assim: fisioterapeuta pode fazer parto? Eu falei, fui falar para ele da atuação do fisioterapeuta no parto, mas não fazer parto, né? Ele falou, porque aqui agora virou moda aqui, uma fulana inventou agora de fazer parto. Falei, não, fisioterapeuta não pode fazer parto, gente, imagina. Né? Quem pode fazer parto, além do médico que eu saiba, é o enfermeiro especialista em obstetrícia, não é isso, doutor? Aí é que eu fui explicar para ele, mas ele não tinha conhecimento. Ele teve essa experiência horrorosa, O papel né? da fisioterapia, né? Que essa pessoa estava fazendo parto natural. E aí eu fui explicar para ele tudo, que não, fisioterapeuta é um apoio, né? Que ele dá naquele momento que o médico ainda não tem a necessidade de estar ali para estar fazendo o parto. Aí eu fui explicar para ele tudo direitinho, aí foi que ele foi entender. Ah, tá, então ok. Mas então, assim, é porque e o senhor sabe que existe esse tipo de situação, né? Em todas as áreas existe alguém que está querendo tomar Conduta. o trabalho do outro, né? E isso às vezes complica para a gente, fica difícil, porque às vezes você perde credibilidade. E risco, né, para paciente. Eu lembro, eu não sei se foi minha paciente ou foi uma paciente que contou que o máximo que a gente pode, né, evitar é ir para o hospital, né? Então, vai ir para o hospital com tantos centímetros ou quando a gente está lá vendo a evolução do parto. Então, teve uma história que quem estava acompanhando segurou muito essa paciente, né? Ah, não, tá tudo bem, fica em casa e tal. Levou para o hospital, já estava lá nas últimas. Teve que fazer uma cesárea porque estava com risco. Então, aí o médico que estava com a paciente já ficou assim, puto da vida. Tanto que ele não aceita mais. Ele não quer mais saber. Não aceita. Não sei se aceita físio, não aceita físio, doula, ninguém. Depois dessa situação. Entendi. Assim, o que acontece? Mas será que é só culpa? Claro, parto normal, parece que vai evoluir tudo normal. E às vezes vai complicar, a maioria das vezes vai evoluir normal. Então há uma tendência, às vezes, dependendo de pessoa, claro. Não vocês são especializadas no assunto, sabe até onde pode ir. Sim. Mas às vezes é de pessoa para pessoa. Tem pessoa, não acontece nada, dá para ir até o período expulsivo, tá? Mas aí, será que não faltou também um pouco do médico passar essa confiança no pré-natal? Chegar, vai com 6, que tem risco. Chegar lá, tem que preparar a questão do pediatra. Que não é só nascer o bebê. E se nasce o bebê está com insuficiência respiratória. E aí, ela sabe também cuidar de pediatra? Eu não sei. Da criança, eu também não sei. Eu não tenho coragem de fazer um parto fora de casa. Ou fora do hospital. Porque eu não sei cuidar. Apesar da gente ter um treinamento nisso na residência, mas não é o meu dia a dia. Cada um na sua área, não é no né? meu dia a dia. 10 anos atrás eu tive um mês em experiência em reanimação, mas não é meu dia a dia. Então, assim, eu acho que assim, tem culpa daquele certo pontual, aquele profissional, às vezes, não é. Às vezes também não é é questão da comunicação, né? Porque a gente tem que ter uma comunicação boa com o médico, com a pessoa que estava acompanhando, a psicóloga, conversar com a nutricionista também, que é importante. Educador físico, se ela faz algum tipo de atividade, né? Um crossfit, ou um funcional, musculação, seja o que for. Tem que ter essa dinâmica, né? Então, é importante a equipe multidisciplinar, né? Mas aí tem que ter comunicação. Se eu estou lá acompanhando a paciente, se é o médico dela e eu não tô ali mandando, doutor, tá assim, assim, assim. Não vai. Chega lá, acabou de conhecer, nem. Então tem que ter realmente, isso daí. Essa comunicação. Mas isso eu acho que é uma coisa nova, né? Eu não sei há quanto tempo está a fisioterapia realmente atuante. Eu não sei se vocês têm esse dado no parto. Mas, assim, é uma coisa que agora está entrando, é importante. Eu acho que veio para aprimorar o parto, seja normal ou cesárea. Mas ainda é uma coisa nova.
não só para a população, para os próprios médicos, para tudo. Igual a Jéssica falou, é um tratamento, é um pré-natal multidisciplinar. Hoje a maioria dos estudos falam, tenta dividir funções, entendeu? Seja com fisioterapeuta, seja com enfermeira, seja com a terapeuta, com a nutricionista. Eu não sei nada de nutrição. Eu sei um pouco, tá com anemia. Entendeu? Eu sei corrigir anemia medicamentosa, mas e a alimentação? Não dá para melhorar mais? Entendeu? Então a gente tem que fazer cada vez mais esse equipamento ou esse acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, com relação ao tempo, né, que você fala, há 10 anos, quando eu fiz a minha especialização, lá fora já era um pouco, né, já era mais difundido, bem mais divulgado, mas eu acredito que aqui em Porto Velho deve ter no máximo 5 anos que está essa atuação dentro do hospital, né? E até eu mesmo, né, fiz a minha especialização já, tem 10 anos, eu tratava mesmo na parte mais só das incontinências, né? Até já atendia pacientes gestantes, mas com as queixas de incontinência mesmo, né? Que elas já estavam e tal. Mas eu acho que há uns 5 anos que já vem, né? Tentando entrar. Mas assim, eu vejo que cada dia está melhorando, né? Que é o que você falou, que os médicos estão aceitando isso também, dividir funções, né? Porque fica pesado para vocês também querer, né, tratar de um monte de coisa. Vocês têm 1001 função. Exato, e a gente né? não sabe também, não a gente não é especialista também, naquilo, né? E aí também conseguindo diferenciar. Se você tem um profissional que você não te passa confiança, é você já deixar certo para o teu paciente que não é legal. E eu acho que essas coisas, elas têm que ser passadas, porque às vezes, doutor, o próprio paciente é enganado, é induzido. Às vezes é atendido por uma pessoa que não tem especialidade, que não sabe nem o que está fazendo, né? Essas pessoas que saem fazendo aí as loucuras, é um risco, da né? vida. Porque tem coisas que a gente não pode fazer. Pode provocar um trabalho de parto prematuro. Então, gestante é uma coisa assim... Por exemplo, eu te falo, apesar de ser a mais velha, não só de idade lá na clínica, mas de profissão, eu falo claramente, gestante, eu atendo se o médico falar assim, você vai lá com a Cidinha. Vier indicada para mim. Porque é uma coisa que eu sei que a Jéssica, a Camila, a Sabrina, os olhinhos chega a brilha quando vê uma gestante, entendeu? Eu trato, eu sei fazer, eu não tenho essa disponibilidade de ir até o hospital, tanto que eu nem conhecia vocês e tal. Eu não tenho, porque além de atuar como fisioterapeuta, eu que administro, né, lá a clínica e tal. É o saber passar para frente. Né? Com certeza. Mesma coisa, uma paciente que chega com diástase. Eu tenho a maior dignidade de falar, eu não sei tratar diástase. Passo para a Camila, passo para a Jéssica, para a Sabrina. Entendeu? É o saber até onde a gente pode chegar. Com certeza. Não é? Então, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer e é o que nós lá do SERP prezamos por isso. Não é para nós, vai para frente. É uma gestação de alto risco. Só vamos começar a atender você se teu médico falar que você pode ser por escrito que você pode ser atendido. A gente não vai pegar uma paciente que está com a pressão lá em cima, toda desorientada, imagina. Então a gente toma todos esses cuidados, né? E além disso agora, como a gente conversou um pouquinho nos bastidores, a gente está com o método do FPPI, que é uma inovação aí que veio para ajudar, né, no pós-parto imediato. Se possível, no imediato. Se não possível, quando possível, ajuda da mesma forma, né? Não tão eficaz, mas ajuda já até o tardio mesmo, ainda ajuda muito. Então, assim, o FPPI, ele é um tratamento que a gente faz na base do taping, né? Vamos ter que tirar muito ainda aquela questão das pessoas olharem e acharem que são fitinhas coloridas, lindas, que fazem desenho na barriga de uma gestante, por exemplo. E não é nada disso. É a forma que é colocado, é a tensão que é colocado, que
que a gente e faz. o objetivo, depende do objetivo. Do objetivo que a gente Tem quer. todo um direcionamento. É dar um suporte para essa barriga que já está muito grande, já está se sentindo, né? A lei da gravidade já começou a pesar. Então, a gente consegue dar um suporte para essa paciente, tanto no abdômen, tanto na lombar, tanto em nervo ciático. O pós-parto, a gente consegue dar esse suporte para trabalhar, para essa paciente ser drenada mais rápido, desinchar mais rápido. Às vezes cesáreas que fica com bastante hematoma, a gente consegue diminuir esse hematoma muito rápido através do taping. A gente consegue melhorar a cicatriz, mobilizar a cicatriz. Então, assim, é uma coisa bem bacana que a gente já está habilitado para fazer isso lá no SERP também. Legal. Tá Mais bom? uma novidade aí para melhorar a Mais uma recuperação. novidade. Eu falo o seguinte, lá no SERP a gente só não tem dinheiro. Mas a gente está sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. Olha aí entendeu? o lado dela administradora aí. Né? Mas a gente tem, né, que está inovando e está sempre certeza. buscando coisas que facilite tanto para nós, né? Uhum. Imagina a facilidade que a gente tem, em vez de ficar drenando um paciente por 1 hora, extremamente cansativo. A gente aplica esse taping, essa paciente ela fica sendo drenada por 24 horas durante 7 dias, Muito legal. sem precisar trocar esse taping. E o custo-benefício também para o paciente. Com certeza. Com certeza. Imagina, até dela tá com filho pequeno, não poder vir no consultório todos os dias fazer aquela drenagem. Então, assim, é uma coisa linda e maravilhosa que a gente está tendo lá no SERP. Doutor, conversamos, né, bastante. Tem alguma coisa que você ainda queira passar, que você acha que é importante para essas mulheres aí, para as tentantes, para as gestantes? O que você acha Veio aí aqui agora na cabeça uma pergunta bem comum no consultório, vocês falando quando eu posso iniciar a fisioterapia na gestação? Então é uma pergunta assim da paciente. Ela tem gente que só fala que é depois de 26 semanas, 24, 20. E assim, a minha visão sobre isso é uma. O que vocês acham? 12 semanas. 12. É porque geralmente 12 semanas é quando vocês liberam, né? Tá tudo ok? Exercício, pode fazer. Então, pode começar a fisioterapia pélvica também. Por quê? Às vezes as pacientes, elas vêm, né? Vocês mandam para preparar o corpo para gestação. Pro parto, pra gestação. Mas aí essa paciente, ela chega e ela já tem algum problema. Então a paciente, ou ela já tinha uma dor na relação, ou ela já tinha uma incontinência urinária, já tinha uma constipação. Então a gente olha no geral essa paciente. Então ela pode apresentar disfunções anteriores e aí a gente vai tratando essa disfunção, melhorando o assoalho pélvico e lá na frente já começa a preparar para o parto mesmo. Então ela pode começar com 12 semanas. Se não tiver nenhuma contraindicação, o médico liberou, já pode iniciar também a fisioterapia. Não, eu penso dessa forma também. Às vezes a paciente já tem uma patologia anterior. Eu não quero preparar ela só para o parto, ensinar como é o parto. Quero proteger a coluna lombar. Isso. A questão da incontinência, que o útero começa a crescer. A paciente já tem um grau de incontinência, vai piorar muito. Isso é muito ruim para a paciente. Então assim, eu não ponho uma meta. Então a gente vai tratando esse assoalho pélvico com fortalecimento até lá pela 35ª semana. Só depois disso é que a gente começa, né? Geralmente a 37ª, né? Que daí que a gente começa a fazer o relaxamento, preparando essa paciente para o parto, se é um caso que ela quer. Ela prefere o vaginal, parto né? vaginal, né? Agora, para cesárea, não tem essa necessidade de fazer esse acompanhamento. Então, é muita coisa, né, que a gente tem para tratar de uma paciente, de uma gestante. Imagina, são muitas, né, Jéssica? Não é só contrair, relaxar. Não Não é gente isso. Porque é a gestação, ela muda totalmente, né, a estrutura do corpo. Então a gente tem que desde uma mudança postural aí, desde uma mobilização de quadril, né, uma mudança postural, uma ajuda ali de analgesia de dores lombares, que, né, a queixa mais aumento das mamas também, né? Exato. Muda tudo. Então, assim, são muitas coisas. Mais alguma coisa? Isso não. Muito bom isso. Acho que o pessoal vai tirar muitas dúvidas, né? Não é? É a nossa intenção, né? Como sempre a gente fala, o objetivo do SERPcast é justamente isso. É levar informação, né?
de qualidade para aquele paciente que às vezes não tem condições de ir lá no teu consultório. Ter esse acompanhamento todo que você faz, dando todas essas informações para a tua paciente até a hora do parto. Muito legal esse Tem trabalho aquela de paciente vocês. que está lá na roça, né, lá longe, e que às vezes só chega na maternidade na hora já de parir. Então, assim, é isso mesmo a intenção que a gente tem, né, de levar a informação mais longe possível, tá? E quero te agradecer imensamente. A gente sabe da correria, né, que é de vocês médicos que estão em vários lugares e se dispôs de estar aqui com a gente, de estar aqui tirando todas essas nossas dúvidas. Te agradeço mesmo. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Muito legal mesmo. Obrigada, viu, doutor, pela disponibilidade. Quando eu fui mandar mensagem para ele, não, quero participar sim. O ruim foi a gente acertar o horário, mas a gente conseguiu. Tá, então, muito obrigada. Então, vamos chamar mais vezes, né? Porque a gente sempre tem um assunto relacionado com a área, né, da pélvica, obstetrícia, proctológica. A gente vai chamar mais endometriose, pode chamar também. Ainda mais que você tem aí umas outras especialidades. Cirurgias também, aí, a gente atua também, pré e pós-operatório. Bem interessante que a gente viu aqui, mas vamos deixar para um outro dia, né? Que vai ter muito ainda coisa aqui para ser falada, tá? Pessoal, então é isso, né? Mais uma vez estivemos aqui levando informação de qualidade para vocês. Hoje tivemos a honra, né, de estar aqui com o Dr. Jason. E é isso. Entrem lá no nosso canal, né? Dê o seu like, mande esse vídeo para mais pessoas, né? Entre no serp.porto velho, serp.ariquemes agora, né, que é mais uma novidade. Eu e Jéssica estamos lá em Ariquemes. Estamos com a nossa agenda aberta lá, de segunda a sexta-feira. Estamos intercalando os nossos dias com Ariquemes e Porto Velho. E é isso. E fiquem atentos, que então na quarta-feira terá mais um episódio, tá bom? Então fiquem sempre atentos, que temos sempre assuntos importantíssimos. E doutora.jessicalender e Cidinha. Cidinha Alexandre, né? E o serp.pvh e serp.ariquemes. E é isso, gente. Até uma próxima. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até.